A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão abençoado. Hoje o Senhor tem grandes vitórias para nós. E eu quero compartilhar com você, continuar o nosso devocional, uma vida de milagres. Vamos lá, meu irmão? A restauração da comissão. Em Atos 2:22 diz: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Jesus não podia curar os enfermos, também não podia libertar os que estavam atormentados por demônios, nem podia ressuscitar os mortos. Crer o contrário é ignorar o que ele disse sobre si mesmo. E o que é mais importante, não perceber qual foi o propósito da restrição que ele impôs a si mesmo. Ou seja, viver como homem. Jesus Cristo disse a seu próprio respeito: o filho nada pode fazer. No grego, essa palavra nada tem um significado peculiar. Ela significa nada, nada mesmo. Tal como em português. Ele não era capacitado para fazer coisas sobrenaturais, absolutamente, conquanto ele seja 100% Deus. Ele decidiu viver com as mesmas limitações que o homem tem, uma vez remido. Jesus deixou isso bem claro repetidas vezes. Ele tornou-se um modelo para todos aqueles que aceitassem o convite para invadir o impossível em seu nome. Ele realizou milagres, maravilhas e sinais na condição de um homem em perfeito relacionamento com Deus, não como Deus. Se ele realizasse milagres por ser Deus, então tais feitos seriam inacessíveis para nós. Mas se ele os realizou na condição de homem, seguir o seu estilo de vida é uma responsabilidade nossa. Quando recobramos o sentido desta simples verdade, tudo se altera e surge de novo a possibilidade de uma completa restauração do ministério de Jesus em sua igreja, em que ele se distinguia em sua condição humana. Primeiro, ele não tinha pecado algum que o separasse do Pai. Ele era totalmente dependente do poder do Espírito Santo, operando através dele. Então, meu irmão, quais as características da nossa condição humana? Primeiro, eu e você somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Através do seu sacrifício, Jesus venceu o poder e o efeito do pecado sobre todos os que creem. Agora, nada nos separa do Pai. Permanece apenas um ponto em questão. Segundo, em que grau de dependência do Espírito Santo queremos viver? A comissão original. A espinha dorsal da autoridade e do poder do reino acha-se na comissão. Se descobrirmos qual é a comissão e o propósito de Deus para a humanidade, isso nos ajudará a fortalecer a nossa determinação para termos uma significativa mudança na história da nossa vida. E para descobrir essa verdade, temos que voltar para o começo de tudo. Vamos lá, meu irmão. O homem, ele foi criado à imagem de Deus e colocado no mais sublime expressão de beleza e paz, no jardim do Éden. Do lado de fora daquele jardim, a história era outra. Não havia a ordem e a bênção que se achavam no interior do jardim. E havia uma grande carência. Lá não havia o toque daquele que tinha sido comissionado por Deus, Adão. Sim, Adão e Eva foram colocados no jardim com uma missão. Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai-a. A intenção de Deus era que, tendo eles mais filhos, que também viveriam sob a direção de Deus, eles estariam ampliando os limites do seu jardim, do seu governo.
por simplesmente prestarem a sua devoção a Ele. Quanto maior o número de pessoas num correto relacionamento com Deus, maior o impacto da liderança delas. Esse processo deveria continuar até que toda a terra estivesse debaixo do glorioso governo de Deus, através do homem. Contudo, em Gênesis capítulo 1, descobrimos que o universo não é perfeito. Satanás havia se rebelado. Meu irmão. E tinha sido expulso do céu. E com ele, uma parte dos anjos caídos passaram a dominar a terra. É óbvio que o restante do planeta precisava ser subjugado, porque se achava sob a influência das trevas. Deus poderia ter destruído o diabo e suas hostes com uma palavra, mas, em vez disso, optou por derrotar as trevas através da sua autoridade delegada, através daqueles que tinham sido criados em sua imagem e que amavam a Deus por sua livre escolha. Nós, meus irmãos, que somos filhos de Adão, recebemos do soberano Deus o encargo de exercer domínio sobre o planeta Terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Essa honra, a mais elevada de todas, foi escolhida porque o amor sempre escolhe o melhor. Este é o início do romance da nossa criação. Criados em sua imagem, porque houvesse intimidade, para que houvesse intimidade, para que o domínio se expressasse através do amor. E a partir dessa revelação que podemos aprender a andar como imitadores de Deus. E assim vencer o príncipe deste mundo. O cenário estava montado. O cenário estava montado para que todas as trevas viessem a cair à medida que o homem exercesse sua piedosa influência sobre a criação. Mas, em vez disso acontecer, foi no jardim que caiu. Satanás não entrou no jardim do Éden com violência e tomou posse de Adão e Eva. Não podia fazer isso. Por quê? Porque ele não exercia o domínio sobre a terra. Quem tem o domínio tem o poder. E como ao homem tinham sido dadas as chaves do domínio sobre o planeta, o diabo teria que obter do homem essa autoridade. A sugestão de comer do fruto proibido foi simplesmente uma tentativa do diabo para ver se Adão e Eva iriam concordar com ele, em oposição a Deus. Isso lhe daria o poder. E foi por concordarem com ele que o diabo passou a ter o poder para roubar, matar e destruir. É importante percebermos que até hoje Satanás recebe o poder quando o homem entra em acordo com ele. A autoridade do ser humano para dominar foi perdida quando Adão comeu o fruto proibido. O apóstolo Paulo disse: desse mesmo a quem obedeceis sois servos, porque aquele único ato a humanidade tornou-se serva, ou melhor, escrava do maligno, que passou a ter o direito de posse sobre ela. Tudo que Adão possuía, inclusive o título da sua posição sobre o planeta e a correspondente condição de dominador, tornou-se espólio que Satanás tomou. E imediatamente Deus pôs em ação seu plano de redenção pré-determinado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus viria para recuperar tudo o que se havia perdido. Não houve atalhos para a sua vitória. O plano de Deus para dar ao homem de volta o domínio sobre a terra nunca foi interrompido. Jesus veio para sofrer a penalidade que o homem merecia, em decorrência do pecado, e assim recuperar o que estava perdido. Em Lucas 19:10 diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Não apenas estava a humanidade perdida para o pecado, o seu domínio sobre o planeta também estava perdido. Jesus veio para retomar essas duas perdas. Satanás fez o que pôde para acabar com o plano de Deus.
ao fim dos 40 dias de jejum de Jesus. O diabo sabia que Jesus tinha vindo para retomar a autoridade que o homem havia perdido. Satanás disse-lhe: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Observe a frase, meu irmão, porque a mim me foi entregue. Satanás não pôde roubá-la. Ela foi-lhe cedida quando Adão abandonou o domínio de Deus. Era como se Satanás estivesse dizendo a Jesus: Eu sei por que tu vieste, tu sabes o que eu quero. Adore-me, e eu lhe darei de volta as chaves. Com efeito, Satanás ofereceu a Jesus um atalho para seu objetivo, que era retomar as chaves da autoridade que o homem perdera por causa do pecado. Jesus disse não a esse atalho e se recusou a dar-lhe qualquer honra. Jesus não se desviou do caminho que tinha que percorrer, pois ele tinha vindo para morrer. O Pai queria que Satanás fosse derrotado pelo homem, por alguém feito à sua imagem. Jesus, que derramaria o seu sangue para redimir a humanidade, esvaziou-se a si mesmo de seus direitos como Deus e tomou sobre si as limitações do homem. Satanás foi derrotado por um homem, o Filho do Homem, que tinha um relacionamento perfeito com Deus. Assim sendo, quando alguém recebe a obra da salvação que Cristo realizou na cruz, tal pessoa é inserida nessa vitória. Jesus derrotou o diabo com a sua vida sem pecado. Venceu em sua morte ao pagar com o seu sangue o preço dos nossos pecados. E venceu também quando ressuscitou, triunfante, trazendo consigo as chaves da morte e do inferno. Oh, aleluia! Então, irmãos, nós nascemos para reinar. Ao redimir o homem, Jesus reaveu o que o homem havia perdido. Do trono triunfo, ele declarou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, em outras palavras, readquiri todas as coisas, agora fazei uso delas e recuperai a vossa condição humana. Nessa passagem, Jesus cumpre a promessa que ele fizera aos discípulos, ao dizer: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O plano original nunca foi interrompido. Ele foi consumado de uma vez por todas na ressurreição e ascensão de Jesus. Foi para que nós sejamos agora completamente restaurados no plano de Deus, reinando como seres humanos feita a sua imagem. E deste modo estaremos aprendendo a fazer cumprir a vitória obtida no Calvário. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nascemos para reinar. Reinar sobre a criação e sobre as trevas, para saquear o inferno e estabelecer o reino de Jesus, aonde quer que formos, através da pregação do evangelho do reino. Reino significa domínio. O propósito original de Deus foi que o homem reinasse sobre toda a criação. Agora que o pecado entrou no mundo, a criação foi contaminada pelas trevas. Isto é, pela enfermidade, pela doença, pelos espíritos opressores, pela pobreza, pelas calamidades naturais, pela influência demoníaca. O nosso reinado ainda é sobre a criação, mas agora o nosso alvo é expor e desfazer as obras do diabo. Temos que dar aquilo que recebemos para que tal propósito seja por fim alcançado. Se verdadeiramente eu receber poder de um encontro com Deus de poder, estarei capacitado para dá-lo. A invasão de Deus em situações impossíveis ocorre através daqueles que receberam poder do alto e que aprenderam a liberá-lo nas circunstâncias da vida. A chave de Davi. O evangelho da salvação é para tocar o homem por inteiro.
o espírito, a alma e o corpo. John Lake designou isso como sendo uma salvação triuna. Um estudo da palavra mal confirma o alcance almejado com a redenção feita por Cristo. Essa palavra ocorre em Mateus 6,13. Livra-nos do mal. A palavra mal representa todo o curso do pecado sobre o homem, poneros. A palavra grega para mal vem da palavra ponos, que significa dor. E esta vem da raiz pênis, que significa pobre. Observe: mal, pecado, dor, enfermidade, pobre, pobreza. Jesus destruiu o poder do pecado, da doença e da pobreza, através da sua obra redentora na cruz. Na comissão dada a Adão e Eva para dominarem sobre a terra, eles estavam sem enfermidades, sem pobreza e sem pecado. Agora que fomos restaurados ao propósito original de Deus, será que deveríamos contentar-nos com menos? Afinal de contas, agora estamos debaixo da melhor aliança, como ela é chamada. A nós nos foram dadas as chaves do reino, estando nelas autoridades para pisar sobre todo o poder do inimigo. Há uma única aplicação desse princípio, encontrada na frase chave de Davi, mencionada no Apocalipse e também em Isaías. O dicionário bíblico de Anger afirma: o poder das chaves consistia não apenas na supervisão das câmaras do rei, mas também em decidir quem deveria ou não ser recebido para o serviço do rei. Tudo que o Pai tem é nosso por meio de Cristo. Todo o seu tesouro e suas câmaras reais acham-se à nossa disposição, para que possamos cumprir a sua comissão. O que mais nos faz pensar nessa ilustração? Porém, está em controlar quem entra para ver o rei? Não é isso que fazemos com o Evangelho? Quando declaramos, damos oportunidade às pessoas para virem até o rei e assim serem salvas. Quando silenciamos, a nossa opção foi manter afastado da vida eterna aqueles que poderiam ter ouvido. É algo para se pensar de fato. Foram chaves muito caras, pelas quais ele pagou, e são chaves custosas para nós usarmos. Mas é bem maior o custo de enterrá-la e não obter um aumento no número daqueles para quem o rei vem. Esse preço vai ser sentido por toda a eternidade. Agora, meu irmão, é a hora para acontecer uma revolução em nossa visão. Quando os profetas nos diziam sua visão é pequena demais, muitos de nós pensamos que o antídoto para isso é aumentarmos o número de nossa expectativa. Por exemplo, se a nossa expectativa é de alcançarmos 10 novos convertidos, então mudamos para 100. Se estivermos orando por cidades, vamos então orar por nações. Desse modo, não estamos entendendo corretamente a questão. O aumento de números não é necessariamente um sinal de se ter uma visão mais ampla, segundo a perspectiva de Deus. A visão começa com identidade e propósito, através de uma revolução em nossa identidade. Podemos pensar com um propósito divino. Tal mudança tem início com uma revelação de Deus. Uma trágica consequência de se ter uma identidade enfraquecida é que ela passa a afetar a nossa abordagem das Escrituras. Muitos, se não a maioria dos teólogos, cometem o erro de tomar todo o bom material contido nos profetas e o varrem, pondo-o debaixo do tapete, chamado milênio. Não é o meu desejo debater esse assunto agora, mas quero falar da nossa propensão de adiar aquelas coisas que querem coragem, fé e ação, deixando-a para uma outra hora. A ideia errada que temos é: se é algo bom, não deve ser para agora.
Uma base para essa teologia é que a situação da igreja estará sempre piorando, cada vez mais. Portanto, as coisas trágicas que acontecem na igreja são apenas mais um sinal de que estes são os últimos dias. Sentido pervertido. A fraqueza da igreja, para muitas pessoas, confirma que estão no caminho certo. A situação do mundo e da igreja, cada vez piorando mais e mais, torna-se para elas um sinal de que está tudo bem. Tenho muitos problemas com esse tipo de pensamento, mas um deles vou mencionar agora. É que pensar desse modo não requer fé alguma. Estamos tão entrincheirados na descrença que qualquer posição contrária a essa cosmovisão é tida como sendo do diabo. Assim acontece com a ideia de um impacto predominante ser causado pela igreja antes de Jesus voltar. É quase como se quiséssemos defender o direito de sermos em número pequeno e atuarmos de qualquer jeito. Aceitar um sistema de crença que não requer fé alguma é perigoso. É contrário à natureza de Deus e a tudo que as Escrituras declaram. Como é do plano do Senhor fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com Efésios 3:20, suas promessas, pela sua própria natureza, desafiam o nosso intelecto, as nossas expectativas. Jerusalém não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso. As consequências de esquecermos as promessas do Senhor é algo que não dá para suportarmos. Normalmente, estamos muito mais convencidos da nossa indignidade do que da dignidade do Senhor. A nossa incapacidade é alvo de uma atenção muito maior do que a que damos à capacidade do Senhor. Mas o mesmo ser eterno que chamou o temeroso Gideão de homem valente e a Pedro, com sua personalidade tão instável de rocha ou pedra, esse mesmo ser eterno chamou-nos de corpo do seu filho, amado sobre a terra. Isso, sem dúvida, significa alguma coisa. No próximo devocional, no próximo dia, nós veremos como usar um dom para manifestar o reino de Deus, fazendo com que o céu toque na terra. Quero deixar alguns versículos para sua meditação. João, capítulo 5, versículo 19, Gênesis 1, versículo 28, Gênesis 1, 2, Salmos 115, 16, Romanos 6, 16, Gênesis 3, 15, Lucas 4, dos versos 6 a 7, Isaías 14, 12, Mateus 28, 18 a 19, Mateus 16, 19, Romanos 16, 20, Mateus 10, 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Lucas 10, 19, Isaías 22, 22, Apocalipse 3, 7. Lamentações 1:9, Juízes 6:12. Amém, meu irmão? Tenha um dia abençoado.